Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos seguem aqui na Escola Aberta de Filosofia. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial para convidar para vocês, Carolina Scherer, estudante de História na Univates. Vamos a seguir com o mesmo tema do último vídeo anterior, que é sobre a questão do ser. A vez passada a gente falou sobre o ser e o estar. O ser de forma ontológica e o estar na forma onipresente no que tange à existência humana. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma forma assim, bem simples de explicar para vocês de onde que provém a questão do ser e do não ser, que começa com Parmênides, né, na antiga Grécia, continua com Platão, Santo Tomás de Aquino, Jean-Luc, que era do Iluminismo, Heidegger, na questão do ser e o tempo, e finda com Jean-Paul Sartre na questão do existencialismo. No entanto, vamos a conversar um pouco com ela, porque ela estuda. Eu gostaria que ela falasse por... Eu estudo História na Univates, então agora é meu primeiro semestre. Estamos estudando História Antiga os egípcios. Estava a conversar com o Ludi e com o amigo dele esses dias na cozinha, e a gente teve um assunto bem interessante sobre o povo egípcio, que muita gente acha ou questiona que foram os alienígenas, os ETs, que fizeram as pirâmides, que trouxeram então as pirâmides para cá. Mas pouca gente questiona se não fomos nós, seres humanos, que fizemos isso. Porque não é porque não foi uma pessoa branca que fez uma construção tão gigantesca que significa que foram os alienígenas. Isso aí é um dos pontos específicos em que a questão do ser e não ser entraria em questão. Por exemplo, no caso de Parmênides, que é onde tudo começa, quando ele deduz, segundo os referenciais dele, à época, né, que o ser se centra dentro do magma da proporção que esse mesmo ser tem em relação ao mundo em que ele já está estabelecido. Ou seja, eu sou desde o ponto geográfico em que eu me encontro. Então, o ser da época era um ser grego. O que acontece? Quando a filosofia começa a tomar, principalmente a filosofia anglo-saxônica, começa a tomar esses preceitos, esses postulados em relação ao ser e ao não ser, Europa, principalmente Europa, desde a era de Descartes para cá, o ser sempre foi europeu, macho, porque as mulheres também já não eram cotizadas dentro desse paradigma, já ficaram fora, né? E logo mais os povos, principalmente os povos africanos, os povos asiáticos, os povos indígenas, né? Inclusive o próprio Marx, ele defendeu a intervenção, digamos assim, norte-americana em território mexicano, dizendo que os mexicanos são povos inferiores. Por quê? Porque a visão de ser e de estar que ele tinha era desde a Europa. Então, o que acontece hoje em relação, por exemplo, aos povos egípcios? Foram eles justamente que criaram as pirâmides e até o sistema de escravidão que eles tinham, supostos escravidão, que não é a mesma nossa, era muito diferente. Inclusive havia distribuição de riquezas, dos excedentes de produção que um país produz durante um ano, que hoje em dia chama-se de PIB, né? Então, havia essa extensão, né? Carolina, você acha que essa questão do ser e do não ser ainda está muito presente, muito visível em nosso tempo, no Brasil, situando-nos no Brasil?
Com certeza. Até porque a gente mora numa cidade pequena, relativamente pequena, considerada interior do Rio Grande do Sul. E aqui se vê muito uma pessoa branca, ela é vista de um jeito, ainda mais se for homem, ela é vista de um jeito. E uma pessoa negra, ela é vista de outro jeito. Não tem os mesmos direitos, não tem os mesmos privilégios, não tem as mesmas possibilidades que uma pessoa branca. E isso é gritante, pelo menos aqui é muito gritante. Digamos assim, essa intervenção dela em relação a esse tema chama a uma profunda reflexão, principalmente nos tempos de hoje, nos tempos obscurantistas que nós vivemos hoje em relação à política, à economia, chama muito a atenção porque a partir de 2002 para cá, muitos pequenos grupos que antigamente eram invisibilizados, justamente pela questão eurocêntrica, pela questão ocidentalocêntrica, americanocêntrica, muitos grupos sempre foram, digamos assim, colocados de lado por essa questão de eu sou, né, aquela coisa do eu sou platônico, o eu sou de uma figura da metanarrativa romana, como foi a figura de Jesus. E hoje nós estamos vivendo essa fase de uma forma bem diferente, porque esses grupos estão alçando suas vozes, vocês mesmos, inclusive, vocês podem, através das redes sociais, vocês podem expor seus temas para que outros vejam que existem outras formas de ser e outras formas de estar, que não mais dentro desse âmbito eurocêntrico, no caso, por exemplo, desses autores, não demonizando esses autores porque eles deixaram grandes legados, mas a questão específica é que eles sempre se situaram a partir do ponto geopolítico e geoestratégico em que esses autores se encontravam, com o fim de enaltecer a sua cultura, as suas cerimônias, seus rituais, seus modos operantes no nível econômico, político, social, jurídico, inclusive. Então, tem toda essa variada gama, essa esfera gigantesca de, digamos assim, de interfaces dentro do que é o ser e o estar. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo onde outras pessoas virão a fazer sua intervenção diante desses temas, que são temas complexos, porque não é uma coisa que em 5 minutos, 10 minutos a gente possa definir, mas é para mostrar para vocês que há pessoas que estão pensando o seu ser situado naquele momento, naquele lugar, como vocês que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Mato Grosso, que eu tenho muitos amigos nesses lugares, nesses estados, e também fora do Brasil, né, na América Latina, na própria Europa, para que vocês percebam que a história, isso aqui para terminar, a história oficial, tal qual nos foi comentada, não é a história. Não é a história verdadeira, é uma história contada a partir de homens que estiveram em tal lugar, em tal época, situados, e que desde aí eles começaram a formular digamos assim, sua explicação, seus conceitos de história em relação a certos povos. O que mostra também, sempre mostrou o europeu branco, o macho, o homem, como protagonista da história. E esquecem de contar a história das outras pessoas, das mulheres negras, das mães, das pessoas negras. Porque não existe só o macho europeu branco. Tanto que a história de Jesus mostra que numa época em que ele vivia, no contexto em que ele vivia, é muito difícil ele ter sido branco. Isso é uma coisa que precisa entrar em foco, precisa entrar mais em pauta e mais em discussão. As pessoas não discutem isso, as pessoas acabam invisibilizando a história inferiorizando certos povos, certos grupos sociais. Né?
acabam apagando a história dessas mulheres, dessas pessoas que fizeram parte da história, que construíram a história. Então, pessoal, essa aqui é a nossa intervenção através da EAF, Escola Aberta de Filosofia, e eu agradeço de antemão a todos vocês que estão me seguindo, que vão seguindo através da página pelo Facebook, também em Twitter. Vou novamente deixar o link, se alguém quiser colaborar, contribuir financeiramente, já que isso aqui é uma forma de uma mídia independente para fortalecer certos valores sociais que são a fim de esclarecer certos pontos da nossa vida social cotidiana desde a perspectiva da filosofia. E eu agradeço a todos vocês, e se vocês quiserem comentar, entrar num grupo de discussão, estão todos de antemão bem-vindos. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Também estou muito aberta a discussões. Se eu tiver falado uma besteira, me desculpem. Obrigado.